Queridos irmãos, queridas irmãs, nós, ao se aproximar o início do tempo do Advento, nessas duas últimas celebrações do ano litúrgico que está por concluir-se, nos colocamos diante, sempre de forma mais clara, dessas imagens, profecias, anúncios do final dos tempos. Por um lado, quando fala-se de final dos tempos, é preciso, em primeiro lugar, que tenhamos claro que não se trata aqui de falar de simplesmente uma destruição total de tudo aquilo que nós conhecemos e vemos na Terra, no mundo. Não. Na realidade, e hoje a primeira leitura falava claramente disso, nós, com a expressão final dos tempos, longe de falar simplesmente de uma destruição, falamos, acima de tudo, de uma profunda transformação. Uma transformação que São João fala sobre a imagem de uma nova terra e de um novo céu. De fato, estamos no capítulo 21, que já é praticamente a conclusão do livro do Apocalipse. E João começa dizendo: Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, ou seja, este mundo como a gente enxerga. Vi a cidade, continua São João falando, a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Essa imagem da Jerusalém celestial é belíssima, porque no fundo nos indica qual é o significado dessa transformação do universo no final dos tempos. Significa que o universo será transformado e como que enfeitado, como diz a imagem da Jerusalém santa que descia enfeitada por Deus, no sentido de que tudo aquilo no mundo presente que está marcado pela corrupção, pelos limites, pela deterioração, porque é próprio da realidade material, pouco a pouco ir deteriorando-se, que tudo isso será transformado. Tudo isso será, em certo sentido, espiritualizado. Com isso queremos dizer que o Espírito Santo virá e transformará todas as realidades para que efetivamente Deus possa ser tudo em todos. Esse é o significado, queridos irmãos, queridas irmãs. Por outro lado, sempre estando no livro do Apocalipse, na leitura que nós hoje escutamos, vimos que antes dessa definitiva manifestação de Deus, onde tudo será transformado, o livro do Apocalipse fala de um período no qual a besta, o diabo, a antiga serpente, o inimigo, estará acorrentado. O que significa isso? Já os primeiros cristãos, e de modo especial Santo Agostinho, interpretaram essa passagem. Não há de se esquecer que o livro do Apocalipse é um livro marcado por imagens simbólicas. Pois bem, Santo Agostinho explicava que essa realidade do diabo estar acorrentado por 1000 anos representa o período que vai desde a encarnação de Cristo até a sua segunda vinda no final dos tempos. Ou seja, o período no qual nós nos encontramos. E o que significa isso? Significa, queridos irmãos, queridas irmãs, que agora, hoje, o diabo encontra-se acorrentado. Dito de outro modo, significa que nós, os cristãos, muito embora estejamos sim expostos ao mal, ao mesmo tempo estamos protegidos dele. Não por outra razão, Agostinho também vai comparar o diabo a um cão acorrentado, que ladra, que pode morder, mas somente aqueles que se aproximam dele. E de fato é isso que significa. Ser batizado é estar protegido do mal, porque é estar unido a Jesus Cristo.
E, portanto, o que nós somos chamados a fazer é a cada dia perseverar nessa graça incomensurável, ou seja, sem medida extraordinária que nos foi dada de sermos uma só coisa com Cristo Jesus através do batismo. Em certo sentido, aquilo que nós esperamos no final dos tempos, ou seja, quando o Espírito Santo vai transformar todas as realidades, isso já iniciou em mim e em você no dia em que fomos batizados, porque fomos tomados pelo Espírito Santo que vai pouco a pouco nos transformando. É verdade que nós somos livres e, portanto, devemos deixar que o Espírito Santo nos transforme. Isso vemos sobretudo nos santos, que são aqueles que, justamente porque foram dóceis à ação do Espírito Santo, se transformaram já nessa nova realidade. Já se converteram nessa presença de Deus translúcida em meio do mundo. O Salmo responsorial nos falava de que minha alma, Salmo 83, a minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. Que o meu e o seu coração, que a minha alma e a sua alma também anseie pelos atos de Deus, que anseie estar plenamente na presença de Deus, que sinta saudades dessa plenitude de existência. No Evangelho, nós vimos como Jesus afirmava que do mesmo modo que vemos as árvores que vão dando os seus frutos, que são sinal do verão que se aproxima, assim os sinais do mundo são também como que um anúncio da vinda do reino. Esse reino já está no nosso meio. Esse reino é a própria presença de Jesus junto de nós, que possamos acolher. E nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, não nos esqueçamos do auxílio que nos dá nossa Mãe do Céu. Nós hoje celebramos a memória de Nossa Senhora das Graças, que possamos pedir a ela que, junto com aquela multidão de santos, vimos também na primeira leitura do Apocalipse, aqueles que não se deixaram contaminar pela besta, que não tinha sua marca. Ela, em primeiro lugar, porque foi preservada do pecado original, junto de Jesus encontra-se no céu intercedendo, estendendo a sua mão para nos ajudar, para que um dia também eu e você possamos lá reinar com ela e com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Peçamos a ela que, como boa mãe, nos ajude, nos guie, nos ilumine, para que assim, sem temer o final dos tempos, sem temer nem sequer a morte, nos preparemos a cada dia, nos convertendo, eu e você, nesse novo céu e nessa nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.